Chile pela Libertadores. Nas últimas semanas você piscou o olho e o Flamengo já estava em outra cidade, outro país. Rio de Janeiro, Buenos Aires, Volta Redonda, Quito e agora Viña del Mar. O time viajou ontem para o Chile, onde amanhã enfrenta o Unión La Calera pela Libertadores. Se a gente espera jogo simples, fácil, nós não vamos encontrar. Agora, se a gente for bem objetivado, se a gente for bem consciente do que tem que ser feito, a gente tem uma oportunidade de, quem sabe, trazer um resultado positivo, uma vitória. Quando o Flamengo joga com essa mentalidade de que o técnico Rogério Ceni falou, os adversários sabem que vai ser ainda mais difícil de pará-lo. E olha, nesse caso, pouco importa se o time rubro-negro está com os titulares ou com os reservas em campo. O Volta Redonda que o diga. Enfrentou um Flamengo inspirado no sábado, mesmo com vários jogadores poupados. O artilheiro e capitão Gabigol foi o dono da noite. Pela primeira vez, o atacante começou um jogo do Flamengo vestindo a braçadeira. Primeiro, o camisa 9 deixou o Michael na boa para fazer 1-0. Depois, ele aproveitou o passe do Pedro, driblou e chutou no cantinho. Gol! Ele sempre, Gabigol! O terceiro do Flamengo e o segundo do Gabigol veio depois dessa tabela com o Mateuzinho. Gabriel chegou a 81 gols em 112 jogos pelo clube. Onde ele vai chegar, onde os desejos, onde os sonhos, onde ele estiver disposto a se entregar. Eu acho que ele já está num lugar fantástico e pode progredir cada vez mais, com mais gols, com mais história, mais títulos, vai depender muito dele. No segundo tempo, Vitinho aproveitou o vacilo da defesa e fez 4-0. Lindo gol, golaço do Mengão! E no finalzinho, o juiz marcou pênalti para o Volta Redonda, que o João Carlos converteu. A goleada garantiu o Flamengo na final do Carioca contra o Fluminense. Essa foi a 6ª vitória seguida na temporada, algo que não acontecia desde os tempos de Jorge Jesus. Não me baseio muito no passado. Fico só feliz de ter uma comparação com um cara tão vitorioso e que teve uma história muito bonita aqui no Flamengo, mas e que a gente possa acumular, quem sabe, mais alguma vitória, né? Um resultado positivo contra o La Calera amanhã confirma a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Para esse jogo, Ceni não vai poder contar com os machucados Diego Alves, Rodrigo Caio, Gerson, René e Michael, que sofreu uma lesão na panturrilha. Daqui a pouco a gente fala desses desfalques para o jogo de amanhã pela Libertadores. Para falar um pouquinho mais da partida pelo Carioca, antes do jogo o Gabigol já tinha avisado que quando ele tá loiro esquece. E ele avisou. O Gabigol que marcou aí 2 gols nessa vitória, chegou aí a 11 gols em 10 jogos em 2021. É incrível esse tempo. E ele que atuou ao lado do Pedro, né? A torcida tanto pediu essa dupla titular, pela primeira vez eles titulares sob o comando do Rogério Ceni. Isso já tinha acontecido em 2020, em outras oportunidades, mas pela primeira vez com o Rogério Ceni, os 2 titulares. Aí começando a partida, Lofredo. Não é muito fácil escalar. A gente pede, mas a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, tá? Escalar Gabigol e Pedro com o time titular. Se você pensar, tendo à disposição o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, você não consegue escalar Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. É uma escalação difícil de você conseguir fazer. Você fazendo um time mesclado, como o Flamengo fez, você põe Vitinho, Michael e aí pode ter Gabigol e Pedro. Além do mais que o adversário era o Volta Redonda e o primeiro jogo já tinha sido 3-0 para o Flamengo. Ou seja, você podia ter uma exposição muito maior do que normalmente tem, porque o Flamengo não ia tomar uma goleada do Volta Redonda, com todo o valor que a gente tem que dar para a campanha do Volta Redonda, mais uma boa campanha da equipe do Sul Fluminense, uma equipe que costuma fazer boas participações no campeonato, costuma apresentar bons jogadores, mas não tinha condição de reverter o quadro do primeiro jogo. Pelo contrário, o normal era tomar uma goleada de novo, como aconteceu com boa participação do Pedro, com ótima participação do Gabigol, que eu acho que não é o cabelo, porque se eu pintar o cabelo de loiro não vai acontecer nada, né? E se ele pintar o cabelo de preto, vai continuar acontecendo tudo. Acho que também temos que destacar o Vitinho novamente,
e o Michael, que vai tentando se recuperar aí depois de ser contratado. Aliás, os dois foram contratados por valores extraordinários, talvez valores acima daquilo que realmente valham, mas isso não é problema deles. Só que aí a cobrança fica muito grande para que eles apresentem futebol de superestrelas, e eles são bons jogadores. Enfim, acho que o Flamengo utilizou bem uma partida que era praticamente para completar a tabela, para confirmar uma classificação para a final do Carioca. Pintar o cabelo não adianta, mas sal grosso adianta, Lofreto. Na picanha. Na picanha só? Não adianta. Não, Você falou no Santos na que picanha adianta, só pô. não, também na maminha, também na fraldinha, também em diversas carnes. Falando rapidinho do gol, a gente viu o Gabriel Batista sendo titular no jogo de sábado. E o Hugo, que Sim. acaba que não tá vivendo um bom momento, começou muito bem como titular do Flamengo no ano passado, quando o Diego Alves acabou se lesionando. E ele acabou entrando muito inseguro no segundo tempo contra a LDU. O Flamengo acabou tomando 2 gols, né? Cá entre nós não foi culpa do Hugo, mas ele estava muito inseguro. E a gente viu o Gabriel Batista sendo titular no último sábado e, inclusive, existe a possibilidade dele seguir como titular amanhã contra o La Calera pela Libertadores. Você concorda com essa mudança do Rogério Ceni? O Rogério Ceni que entende muito bem, inclusive, da posição, né? Pois é. Eu acho que a questão do Hugo, acho que são 2 pontos. Eu acho que, primeiro, o Hugo tem uma dificuldade que é muito grande, ele é muito acima do normal dos goleiros, que já tem muitas dificuldades de jogar com o pé, mas que nos últimos anos, na categoria de base, foram desenvolvendo goleiros com mais capacidade para o uso dos pés, e o Hugo não é um deles. O Hugo não conseguiu desenvolver essa habilidade, pelo contrário, é gritante quando a bola vai para o pé dele, é uma preocupação muito grande do Flamengo. E depois também acho que psicologicamente talvez ele não esteja pronto para ser o goleiro titular do Flamengo. Eu acho que ele tem outras preocupações na vida, o que pode acontecer muito se a pessoa não for orientada, e às vezes perde um pouquinho o foco no futebol. E isso, principalmente para um goleiro, atrapalha bastante. Então pode surgir oportunidade aí para o Gabriel Batista. Inclusive que nesse jogo de amanhã é grama sintética, então a saída com os pés também tem toda essa questão que o Rogério Ceni pode optar pelo Gabriel Batista como titular no gol do Flamengo amanhã, mas amanhã a gente fala mais disso, porque com gol de Pedro Castro, o Botafogo derrotou o Nova Iguaçu por 1-0 e garantiu vaga na decisão da Taça Rio contra o Vasco. O time jogou... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.